Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Nos encontramos mais uma vez para dar continuidade à nossa longa catequese, à luz do Catecismo da Igreja Católica, ainda o argumento da autoridade, uma categoria de vital importância na convivência humana. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Hoje vamos tratar de uma situação concreta, bastante prática e, infelizmente, não tão rara na história da humanidade. Quando a autoridade excede os limites de sua competência e parte para as atitudes moralmente ilícitas, quando, por exemplo, as autoridades legislam de forma imoral, de forma indecente. Quando isso acontece, qual deve ser a nossa postura? Sempre as decisões da autoridade são vinculantes para os súditos? Ou há situações em que sua ordem, suas leis, suas determinações não vinculam, não obrigam? Responde o Catecismo da Igreja Católica, número 1903. A autoridade só é exercida legitimamente na medida em que procurar o bem comum do respectivo grupo e em que, para o atingir, empregar meios moralmente lícitos. No caso de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, tais disposições não podem obrigar as consciências. Neste caso, a própria autoridade deixa de existir e degenera em abuso do poder. Em síntese, a autoridade não é Deus. Acima de qualquer autoridade humana existe a lei divina. Seja ela natural, seja ela positiva, seja o próprio bom senso, seja a própria, digamos assim, lógica humana, sempre respaldada no bom senso, sempre respaldada na lei natural, quando a autoridade legitima ou procura dar um respaldo à luz das leis que ela mesma elabora, mas que são decisões imorais, que são decisões inaceitáveis, que não visam ao bem comum, que ferem a lei divina. Essa autoridade simplesmente deixa de existir. Degenera em abuso do poder. Isso nos ajuda a lembrar 2 capítulos do Novo Testamento. O capítulo 13 da Carta aos Romanos, que diz que toda autoridade procede de Deus. E o capítulo 13 do Apocalipse de São João, que censura a autoridade quando ela tenta se colocar no lugar de Deus. É o capítulo da besta do Apocalipse, que no tempo de São João era o Império Romano. O Império Romano que se utilizava do poder para oprimir, para perseguir os cristãos, para trucidar qualquer um que não pensasse segundo a mente doentia do tirano, do imperador da época. Sim, a autoridade procede de Deus, mas uma coisa é a autoridade em si, outra coisa são os excessos do seu exercício. Aqui, notadamente, quando a autoridade legisla de forma imoral ou usa meios ilícitos para desempenhar a sua autoridade. Quando isso acontece, a autoridade simplesmente cessa. Diante do abuso do poder, os súditos não estão obrigados, em consciência, a acatar, a obedecer leis injustas, leis imorais, leis que ferem a dignidade da pessoa humana e a lei de Deus.